Nos últimos 12 meses, Videira vem se destacando na geração de emprego e renda. Os números mostram positivamente o crescimento do município localizado no meio-oeste catarinense. Porém, esses números não são tão recentes. Eles vêm sendo construídos principalmente nos últimos 6 anos. Por isso, recebemos aqui nos estúdios da RBV Rádios para tratar sobre geração de emprego e renda e principalmente sobre os números apresentados pelo CAGED, o prefeito do município Dorival Carlos Borga e o secretário de Fazenda Luiz Carlos Bondix. Prefeito, seja muito bem-vindo. Bondix, também seja muito bem-vindo. Eu agradeço a deferência dos dois por estarem aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é a geração de emprego e renda e o desenvolvimento, é claro, do município de Videira. Nós agradecemos essa oportunidade, então, do RBV Notícias, por estarmos aqui para falar realmente as razões e os números animadores, né, que o município de Videira vem apresentando nos últimos 6 anos e realmente mostrando as oportunidades que o nosso município vem aproveitando nesse momento, né, de bastante preocupação, mas Videira vem andando e crescendo a passos largos. Então, agradecemos mais uma vez poder estar aqui fazendo esse bate-papo e levando informações e as razões que nos levaram a esses números. Prefeito, para a gente começar essa nossa conversa, como a gente já trouxe aqui no início, o senhor também já abordou, Videira vem se destacando quando o assunto é geração de emprego e principalmente a geração de emprego com carteira assinada, que a gente sabe que é um ponto importante nos últimos 6 anos. Desde 2017, os números mostram que, se forem fazer uma perspectiva, o município já gerou uma média de 1.000 empregos a cada ano. Nesse meio tempo, a gente contou com uma pandemia da Covid-19 e também a crise que foi se instalando no decorrer desse momento. Como que foi construído isso? Como que foi sendo construída essa geração de emprego e renda, esse desenvolvimento do município de Videira, levando em consideração o período em que tudo isso aconteceu? Na verdade, nós temos que falar aqui, não é uma ação isolada que chegou a esse ponto. É uma série de ações planejadas que nós planejamos desde o início da nossa administração, onde primeiro nós tivemos que dar visibilidade ao nosso município e também construir um planejamento estratégico de investimento e desenvolvimento do município. Então, desde que a gente assumiu a administração, nós elaboramos um plano, né, um planejamento de médio e longo prazo, e, é claro, instauramos dentro do município um clima de confiança. Eu acho que isso realmente é a razão de sucesso, ação planejada, criar um ambiente realmente de confiança e, acima de tudo, mapear as grandes oportunidades que o município tem de crescimento e aonde nós temos vocação para crescimento. Então, tudo isso faz parte, então, de um planejamento de ações muito bem pensadas, não só dentro da prefeitura, mas com as lideranças locais, para que a gente pudesse, né, explorar as nossas forças e também olhar aonde nós temos as nossas fraquezas para que a gente as torne como grandes oportunidades. Então, hoje nós dizemos o seguinte, que nós sabemos aproveitar as oportunidades, né, estimulando o perfil empreendedor para que eles realmente empreendam aqui no município de Videira. Damos oportunidade para que as empresas locais pudessem crescer, né, dentro do seu negócio, mas também atraímos outras empresas, né, da região e de fora da região, do estado e até de outros estados que vieram aqui para Videira fazer os seus investimentos, mostrando, né, que nós estamos numa localização geográfica importante, né, onde a gente tem uma região polo regional, né, nesse meio oeste de Santa Catarina, e aonde nós temos, então, essas oportunidades de alavancar o nosso crescimento. Aqui nós precisamos colocar que Videira já foi muito importante dentro do município dentro do estado de Santa Catarina, configurando a 7ª economia do estado, a 10ª, aí foram a 15ª e de repente Videira se tornou a 24ª economia do estado. E realmente não era um posto, e não é um posto que Videira tem que se conformar e achar que nós devemos estar entre as 20 economias. O nosso propósito é trazer Videira entre as 15 economias do estado, um posto que nós já atingimos no passado, distante, mas que agora vem realmente se tornando uma realidade e a gente está aproximando muito a este posto que é
digno pela força do trabalho, pela qualidade que nós temos de mão de obra aqui e também a qualidade dos nossos empreendedores. Então, tudo isso foi mapeado, foi pensado e aí, em cima disso, sim, um conjunto de forças pró-desenvolvimento estão trazendo Videira com essa marca histórica, sendo um dos municípios mais importantes de Santa Catarina, quando se fala de geração de emprego e também de crescimento de renda. E muito bem falado por você, nós tivemos nesse meio tempo, né, tivemos a pandemia, que isso não era planejado no início da nossa administração, mas certamente o nosso planejamento fez com que Videira superasse esses momentos que vieram sem a gente estar preparados, mas que a gente, Videira especialmente, superou isso com muita maestria, com muita competência, e os números estão aí hoje trazendo Videira com esse destaque estadual. Aproveitando a fala do prefeito Bondix, você, como secretário da Fazenda do município, o prefeito trouxe muito bem a questão das ações que foram desenvolvidas pela prefeitura, pelo município, para que esses números fossem atingidos nesses 6 anos. Agora, os números que a gente tem desse último período, agora de 2022 para 2023, como que foi desenvolvido essas ações? Quais foram essas ações para que Videira fosse tendo esse desenvolvimento? E são ações que a gente pode perceber que foram em todas as áreas, porque o desenvolvimento e a geração de emprego foram em todas as áreas, né? Isso. A tônica, em especial, é a questão do planejamento, né? Antes até de ser secretário, de fazer parte da equipe do Borga, eu sou um pesquisador, eu sou um professor também, e é essa preocupação muito que se tem quanto a conhecer a realidade, né? Videira já ocupou posições de destaque, já tinha a situação como um todo, mas daqui a pouco muita gente não sabia como é que se deu esse avanço e que pontos. E uma gestão que você faz a partir de indicadores tem favorecido isso. Conhecer um pouquinho como é que era a realidade do município. A partir disso, a gente conhecendo, divulgar isso, que foram as ações tomadas naquele primeiro momento. E foi uma estratégia dessa gestão, não focar num único setor, num único segmento. Nós entendemos que o crescimento ele se faz em todos. Nós trabalhamos muito em economia a questão do segmento comércio, a construção civil, a agricultura, né, a agropecuária envolvida aí, a indústria e a prestação de serviço. Esses são os 5 segmentos e que a gente monitora também a partir disso, tanto em número de empregos, quanto em empresas constituídas também que a gente tem. E aí tem o seu momento. Uma coisa está atrelada à outra. Por quê? Ficou muito caracterizado nesse tempo, mesmo com o planejamento, a pandemia que veio a partir disso, algumas dificuldades que existiram nesse período, mas quando um setor não esteve tão pujante, o outro manteve o nível de empregabilidade na cidade. Fruto disso, muita gente de fora tem buscado vir para a Videira também. Paralelo a isso tudo, ações efetivas tomadas, e uma que foi muito um diferencial na região aqui, foi quando a liberação do horário do comércio. Foi permitido, né, aquilo que já era um anseio também, que a gente via daqui a pouquinho em centros maiores, mas o fato de fazer Videira pulsar 24 horas tem dado essa conotação, tem dado esse destaque que a gente tem aí também. Essa questão de uma terra de oportunidades, e uma terra que tem atraído muita gente para cá, eu, enquanto professor, a gente via isso também, né, uma mescla de diferentes culturas em sala de aula. Tudo isso somado tem dado esses resultados tão bacanas que a gente tem registrado nesse período. E o que é mais importante, e vai ser colocado também, né, mesmo com todo esse crescimento que Videira coloca, e a gente fez esse monitoramento aí do Estado, a gente está comparando, entender a nossa realidade e comparar com outras realidades dos outros municípios também, mas a gente ainda tem muitas vagas de emprego em aberto aqui. Então, ainda com planejamento, ainda com toda a dificuldade que se tinha, Videira continua sendo terra de oportunidades. Falando dessa terra de oportunidades que o município se tornou, a gente pode perceber que Videira também ela ganhou um corpo a nível regional. Videira começou a ganhar um destaque de se tornar um polo regional também, para as cidades que compreendem a nossa região. Como que a prefeitura observa isso, prefeito?
Então, nós, na verdade, é o seguinte, quando a gente estabeleceu dentro das nossas diretrizes e as nossas ações estratégicas, né, a primeira delas, né, sem sombra de dúvidas, foi a liberdade econômica, né, aonde nós tínhamos que colocar. Não existe crescimento se você mantém o município engessado. Então, a gente quer abrir essa possibilidade de atrair novos investimentos, e assim a gente trouxe vários investimentos para cá, porque a gente sabia, né, e era o nosso propósito. Como o Videira já foi forte, é claro que nós temos uma vocação central, aqui estamos na localização central do meio oeste, mas acima de tudo, vocação para empreender. Então a gente mapeou isso, estabeleceu muito essas oportunidades, né? Onde tem oportunidades, nós temos que criar esse clima favorável. E aí nós fizemos um chamamento e tivemos uma resposta muito positiva das lideranças empresariais, as lideranças empreendedoras do nosso município, para que elas pudessem crescer aqui, e dando essa liberdade econômica para que elas pudessem, então, empreender. E, através disso, nós geramos muitos empregos. Videira gerou muitos empregos. Então, se a gente for pontuar, né, um município que cresce, né, com essa velocidade com que Videira teve, praticamente 1.000 novos empregos, novos postos de trabalho, anualmente, isso é mão de obra formalizada. Isso automaticamente tem o efeito dominó. Você gera emprego, automaticamente se alimenta o comércio, você alimenta os serviços, você alimenta a construção civil. Então, realmente, é um processo de crescimento, né, e de fortalecimento da nossa economia. Eu vou dizer por que os 5 setores estão crescendo de Videira. Eles estão crescendo porque existe essa mão de obra formal que está crescendo. E se a gente for falar além da mão de obra de carteira assinada, nós temos os inúmeros, mais de 2.500 novos CGCs ativos criados no município de Videira nos últimos 6 anos. Isso mostra realmente que nós tínhamos muitas oportunidades que estavam realmente adormecidas, e o que a gente fez? Mostrou a oportunidade de elas crescerem, e o resultado está aí. Então, Videira, né, sendo realmente um polo regional, por quê? Porque nós estamos muito próximos de vários municípios aqui na região. Se a gente for falar em 60 quilômetros, nós temos mais de 200 mil habitantes, praticamente 300 mil habitantes que moram nessa região. E por que a gente não tem atrativos para trazer essa população para vir fazer negócios em Videira? E se a gente não fizesse isso, nós poderíamos ter que... O pessoal de Videira, os habitantes de Videira, poderiam ir comprar em outras cidades. E nós fizemos um processo de atrair. Então, a gente trouxe negócios aqui que sejam atrativos, além dos empregos normais, o ponto referência para comércio, né? Então, Videira é uma região para empregos, para quem quiser trabalhar, mas também é para a realização de compras no município de Videira, ou de serviços, de materiais, né, bens duráveis, bens de consumo, mas também com relação a esta questão de oportunidades mesmo de visitar Videira e fazer suas compras. E assim nós estamos também estimulando tanto o setor da saúde, que também tem que ser fortalecido, e ele já vem sendo fortalecido, e também o de formação, principalmente acadêmica e técnica, que Videira precisa ser um polo também, quando se fala de conhecimento, né, de formação e também de saúde, que essa é uma grande tendência. Então, isso é um dos pontos no nosso planejamento que está mostrando uma grande oportunidade de fortalecer o setor da saúde, que é serviço, né, mas ele precisa, porque isso faz parte do cotidiano de cada cidadão. Agora vamos adentrar nos números do CAGED que foram apresentados e que dão referência ao último período, que foi de maio de 2022 a abril de 2023, para você que está acompanhando essa nossa conversa, ter uma ideia de como esses números são importantes. Videira chegou à 9ª colocação nesse período. À frente do município de Videira estão apenas os municípios de Itajaí, a capital Florianópolis, Joinville, Chapecó, Navegantes, São José, Itapema e Criciúma. Porém, além desses municípios que estão à nossa frente, nos números,
o município de Videira ele assumiu a nona posição, mas ultrapassou municípios considerados importantes dentro do estado de Santa Catarina, que são, em suma, alguns deles maiores ou até mais desenvolvidos, os mais conhecidos dentro do estado. Um deles, e que chama a maior atenção, é o município de Jaraguá do Sul e também o de Balneário Camboriú. Como que foi para o município de Videira, agora eu estendo a pergunta tanto para o prefeito quanto para você, Bondix, como que foi para o município de Videira receber esses números, essa criação de quase 2.000 vagas de trabalho em um espaço de um ano? Como que foi receber tudo isso? E a principal questão de que a posição está à frente de municípios que até às vezes, perante o próprio governo do estado de Santa Catarina, são considerados em muitas vezes mais importantes. Na verdade é o seguinte, claro que a gente fica muito feliz em ver esse crescimento, essa resposta, né? Mas aqui a gente precisa reconhecer que o estado de Santa Catarina, ele é um estado com um perfil diferente, é o melhor estado brasileiro, e Santa Catarina tem feito muito a favor da economia do nosso Brasil, né? Mas você estar entre as principais economias, os principais geradores de emprego do estado de Santa Catarina, é claro que traz muita responsabilidade para nós gestores públicos também, e também para quem empreende, né? Então esta é uma conquista que não é só da prefeitura, mas é uma conquista de cada videirense que está nos acompanhando. Dizer que esse é um trabalho conjunto, né? Mas eu quero frisar aqui que isso não veio em vão, a gente planejou, a gente vem investindo em infraestrutura, a gente vem se debruçando periodicamente, né, em cima de ações, às vezes até conflitantes, mas é importante que o município de Videira se posicione num posto que seja coerente com o seu potencial. E nós realmente queremos, né, trazer município, devolver à Videira aquele espaço que nunca deveria ter perdido, estar entre as principais economias do estado de Santa Catarina. Mas quando a gente vê, né, Jaraguá do Sul, um município extremamente importante, com uma vocação industrial muito grande, né, mas aí a gente vê, né, está muito concentrado na questão industrial, bens de consumo, né, então isso realmente preocupa um pouco. E o que nós estamos focando aqui, dando oportunidades para que o nosso crescimento seja em todos os setores, porque é que nem agora, nesse momento, nós estamos com a agroindústria, com ameaças sendo trazidas aí. Mas o município de Videira, é claro, nós temos que estar preparados com os outros setores. Se nós tiver um travamento na agroindústria, como é que será os outros setores, né? Então, Videira, esse momento, nós estamos com os 5 setores em crescimento, a gente vem sempre monitorando e criando novas oportunidades em todos os segmentos, exatamente isso, para que Videira possa amortecer ou amenizar impacto momentâneo de algum segmento que pode entrar em problemas, né? Como a gente pode citar aqui, Balneário Camboriú foi muito ameaçado, as cidades litorâneas e de turismo, quando nós tivemos o fechamento da pandemia, certo? E Videira, mesmo com a pandemia, nós fomos crescendo, porque a nossa vocação não é turismo, a nossa vocação é produção, é comércio, é serviços, é construção civil. Nós temos uma agricultura que tem uma resposta muito rápida, e nós temos planos de incentivo para o desenvolvimento da indústria e também da agricultura. Então, esses são setores e são ações que nos dão muita segurança de dizer o seguinte: este é o caminho, nós precisamos cuidar, continuar cuidando para que a gente tenha essa saúde no desenvolvimento do município. E para ter saúde, nós não podemos priorizar um setor em detrimento de outros. Nós precisamos fazer um crescimento harmônico de todos os setores e alavancar. Neste momento, Videira está com 500 vagas de trabalho em aberto, que se tivéssemos, né, nós estamos nesse último ano, 1.850 novos empregos. Se nós tivéssemos mão de obra disponível, nós teríamos 2.300 empregos. Então, veja bem, nós subiríamos mais posições. Mas isso aí é um crescimento que os empreendedores têm que ter um pouco de cautela, que ele vai acontecendo, porque a mão de obra ela vem migrando de outras regiões para o município de Videira.
né? E aqui também Videira pega mão de obra, né? Transporta diariamente muitos trabalhadores de outras regiões aqui da nossa região para vir fortalecer o desenvolvimento do município de Videira. Então, mas mais uma vez aqui eu digo o seguinte: primeiro, a administração pública não pode ter medo de enfrentamentos. E nós fizemos um grande enfrentamento quando a gente deu liberdade econômica. Então, essa é uma necessidade para o bem comum. Nós não podemos deixar o município fechado porque tem alguns interesses. O interesse tem que ser geral e não particular. E esta é foi uma grande ação que nós tivemos no nosso governo. E como o nosso secretário Bondix falou, a gente mapeou realmente os setores onde nós tínhamos oportunidades. E a gente diz, até slogan, né? Videira é terra de oportunidades. Por quê? Porque aqui nós temos um comércio forte, um serviço forte, uma construção civil forte, uma agricultura forte e uma indústria forte, inclusive sendo diversificada, principalmente pelo setor metal mecânico, que praticamente estava ausente no município de Videira, e que nos últimos anos ele nasceu e está vindo com força total. Bom, Dix, acrescento na questão, o que o prefeito trouxe também, a geração das novas vagas que estão abertas. Hoje a gente tem em torno de 500 vagas abertas em todo o município de Santa Catarina, em N áreas, com novas oportunidades. Como que o município vê esses números? A gente tem um número expressivo de vagas que foram preenchidas no último ano e a gente tem um número, querendo ou não, também expressivo de novas vagas abertas que devem ser preenchidas nos próximos meses. Até para esclarecer, porque daqui a pouquinho, mas de onde vêm todos esses números? Né? É uma coisa muito que te fala enquanto transparência, nesse sentido assim. Existe uma divulgação pelo Ministério do Trabalho também, que é o Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho. É de lá, com a introdução do e-social, que as empresas foram impactadas recentemente também, com os registros que são feitos, então a movimentação de admissão, de demissão que a gente tem, o governo disponibilizou, né, um site em que você consegue buscar e você consegue ter informação dos 5.570 municípios do país. Quando a gente coloca aqui essa comparação de Videira no estado, mas a gente também tem a comparação em nível de país. Como é que a gente faz? Então, hoje no estado nós estamos ocupando uma posição de 9º município, isso não levando em conta a população, e sim só o saldo de emprego gerado nos últimos 12 meses. E no país a gente fica entre os 300 também, né? De 5.570, então essa é a importância que se tem. Mas esses dados, e eles são divulgados mensalmente, ele tem aí um período de 2 meses de atraso pela consolidação que tem. Então, mas são dados do que já aconteceu. A preocupação que a administração tem, o prefeito Borga colocou também isso, com planejamento, vamos lá, o que eu tenho que incentivar agora? A gente foi muito reconhecido no passado, a posição que Videira ocupou no passado estava muito atrelado à questão de produção, que nos colocou num ranking elevado do Estado e concentrado, inclusive, numa empresa. Né? Então, era um setor, era uma empresa que tinha a sua importância. Hoje, essa posição e essa diversificação da economia está colocando Videira, além da produção, no consumo. Nós temos mapeado muito disso e por isso que a gente fortaleceu muito a questão da liberdade econômica, do comércio, como já foi colocado, para que a gente seja um polo regional de consumo também. E por quê? Aí fala um pouquinho a questão até da economia do município como um todo. O município hoje, na verdade, a gente está gerando muito mais em impostos do que tem sido retornado, né? Pela métrica, pela forma toda que tem aí. E essa situação, numa possível reforma tributária que a gente ouviu falar por aí, tende até, quem sabe, a piorar, porque está migrando muita coisa do que era do setor produção para o consumo, o que a gente tem visto nisso. Então, essa administração, já antecipando ou já analisando isso também, tem tomado ações para fortalecer o consumo, a geração de renda, que acontece, a geração de renda você consegue gerar consumo também, para que a gente não venha no futuro a ser prejudicado com repasses ou com essa questão como um todo. Então, isso é fazer planejamento, isso é fazer gestão, né? Não olhando só o cenário
dos 4, dos 8 anos que tem aí dessa gestão. Existe o projeto, né, de Videira 2044, quando a gente faz 100 anos também, esse mapeamento, essa preparação em todos os sentidos. E a gente entende, e aí o prefeito abordou antes também, nós pautamos em alguns modelos até de outros municípios aí, mas ficou muito evidente a questão da formação de mão de obra, de uma obra mais qualificada, especializada. E é nesse sentido também que a gestão está trabalhando. Para a gente completar essa nossa conversa, bom dia que você trouxe essa questão do futuro, o prefeito também trouxe essa questão do planejamento. É um ponto bem importante para a geração de emprego e renda, não só para agora, mas para a gente pensar no amanhã. Para a Prefeitura de Videira, existe esse projeto, né, do Videira 2044, quando o município completa os seus 100 anos. Quais são as perspectivas hoje, em 2023, com esses números, essa posição que o município atinge, quais são as perspectivas que o município possui hoje para esse futuro? A Videira está assumindo essa colocação importante, novamente, dentro do meio oeste catarinense, dentro de Santa Catarina. Quais são as perspectivas do amanhã e do futuro? Bem, o nosso futuro 2044, o Bondix falou, nós entendemos também de que uma administração pública ela tem que se fazer de médio e longo prazo, não pode ser dentro do interstício de uma gestão de um prefeito, tá? Então nós planejamos Videira para 2044, nós temos aí mais de 20 anos pela frente, tá? E esperamos que as outras administrações sigam esse planejamento. Mas nós estamos planejando um município em crescimento, né? Nós estamos prevendo de 70 a 80 mil habitantes, Videira hoje está com aproximadamente 56 mil habitantes, ações já foram feitas com esse sentido, uma delas, o exemplo, é a Visan, nós já estamos estruturando a capacidade de abastecimento de água para 80 mil habitantes, e prevendo nos próximos 30 anos, e também a gente viu o seguinte, se Videira cresce, por aonde vai crescer? Então nós já fizemos um plano diretor do município de Videira, aumentamos o perímetro urbano de 54 km² para 104 km², preparando a expansão, e nós estamos levando infraestrutura de pavimentação e também infraestrutura de desenvolvimento, setorizamos aonde vai ser a indústria, aonde vai ser a habitação, aonde vai ser serviços. Então, a gente mapeou o município e ele está planejado para o crescimento futuro. Atualmente, Videira cresceu, né? Não com muito planejamento, mas cresceu. E agora a gente precisa organizar o município de Videira. E a organização vem através do nosso plano diretor, aonde que ele expandiu, e a gente tem hoje delimitado quais são as áreas urbanas do município de Videira e qual que vai ser o seu setor, onde que é o setor da indústria, onde que é da habitação e aonde que é do serviço. Porque tudo isso gera, inclusive, uma posição muito importante para saber o custo dos serviços públicos que nós vamos ter que empregar e dar esta condição do município expandir e também explorar novas áreas para que a gente possa ofertar, né, espaços mais acessíveis para quem vem empreender, porque hoje nós temos poucas áreas altamente valorizadas e às vezes é motivo para amedrontar investidores aqui pelo alto custo do seu terreno, da sua área. Então, nós estamos abrindo isso, aumentando a oferta e automaticamente com isso facilita a gente ter essas facilidades. Então, isso a gente prevê o crescimento, né, até o final do próximo ano, que é de responsabilidade deste prefeito, nós estaremos crescendo com toda certeza, porque o nosso direcionamento, e nós seguimos rigorosamente um planejamento profissional e técnico que foi feito, né? Então a gente diz o seguinte, nós não podemos ter ações políticas, nós temos que ter posições técnicas. E se o município de Videira vem crescendo economicamente, vocês imaginem quanto que nós estamos tendo condições de investir nos serviços, na saúde, na educação, nas questões sociais do município e a capacidade de fazer investimentos. O município de Videira investe mais de 12% de tudo o que arrecada. E isso eleva Videira como um dos municípios de excelência
de quando ela faz uma gestão pública eficiente e sobra 12% para fazer infraestrutura para suportar o crescimento futuro. Então, estas são ações de vanguarda, se preocupando com o futuro. E aí sim, né, nós estamos aqui, um outro ponto muito importante, que é nós investir muito sobre a qualidade de vida, a longevidade que o brasileiro tem, especialmente o catarinense, e a gente precisa preparar o município para, com a infraestrutura, para oferecer qualidade de vida. Razões estas que nos levaram também, além do investimento que nós estamos fazendo em água, nós estamos agora expandindo o saneamento básico, que é o tratamento de esgoto, e também na área da educação, inúmeras escolas já foram reformadas, estamos ampliando e construindo CMEI de escolas, e também o nosso complexo municipal de saúde, além de nós crescermos, inclusive, com as estratégias da saúde da família, que são nossos postos de saúde, que, inclusive, nos próximos dias estaremos anunciando a construção de um novo posto de saúde, né, uma nova unidade de saúde, aí no Jardim Canadá, Cibrazen, bairro SESI, vai ganhar uma grande unidade. Por quê? Porque aqui está existente não suporta mais a quantidade, a concentração de gente nesses bairros. Então, a gente tem que crescer, e como nós temos no nosso planejamento uma construção de uma nova UBS, unidade de saúde básica, lá no Alto da Boa Vista, onde nós estamos também construindo um CMEI, uma escola nova, uma escola de educação infantil, para que a gente possa, então, assim oferecer essas condições de infraestrutura, para que possa atrair, então, e atender bem a nossa população. Prefeito, secretário, muitíssimo obrigado pela presença, pela deferência também de estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão caro para o município de Videira, que é a geração de emprego e renda, e que está trazendo destaque para o município a nível regional, a nível estadual e também a nível nacional. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço, só quero finalizar dizendo o seguinte, que a nossa administração ela está muito focada a fazer hoje o que a gente pode fazer hoje. Nós nunca vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Isso é a certeza de que a gente vai caminhar à frente. E também fazer bem feito tudo aquilo que precisa ser feito. Essa é a nossa palavra de ordem dentro da nossa administração, de a gente não esperar para amanhã, mas fazer bem feito tudo aquilo que tem que ser feito e de forma planejada, e saber que o município de Videira não pode ficar refém do prefeito, mas sim, né, de um grupo que nós aqui em Videira temos o Conselho de Desenvolvimento Municipal, do qual, inclusive, o atual presidente é o Luiz Bondix, que ele senta com a administração pública para tomar as decisões impactantes do município, porque o município, o prefeito passa, mas as lideranças continuam, os negócios continuam. Então, nada mais justo da gente tomar as decisões importantes com quem realmente faz toda a diferença e que alimenta o município de Videira com com o seu empreendedorismo, com a sua geração de emprego, com a sua geração de renda. E antes de falar, nós falamos de empregos, mas dizer de que a gente registra, Ernesto, nesses últimos 6 anos, um crescimento real de 55% da economia do município de Videira, da receita do município de Videira. E isso é muito importante. Então, tivemos um crescimento total de mais em torno de 90%, mas o importante, 55% é real. Então, isso realmente faz com que a gente tenha essa condição de cuidar bem do desenvolvimento desse município. E nesse sentido, a tônica é planejamento. Planejamento te permite elencar as ações, né, o que precisa ser feito, e através da conversa com o conselho, né, com a sociedade, para você identificar as prioridades. A gente sabe, a gente gostaria de fazer tudo, mas não é possível, tem o seu tempo, tem a sua limitação, mas aquilo que é prioritário está sendo discutido, está sendo feito. Esse é o exemplo que essa administração vem mostrar que é possível, sim, trazer para a gestão pública essas características fortes da iniciativa privada também. E Videira tem se destacado por conta disso, né? O efeito litoralização está muito forte, mas Videira, aí sim, agora nós invertemos. Agora a ilha é aqui, não é mais lá em Florianópolis também. Muitíssimo obrigado aos dois. Você
acompanhou uma conversa especial sobre geração de emprego e renda aqui em Videira. O município vem se destacando a nível regional, a nível estadual e a nível nacional.